Nossa amiga Meg nos ensinou que o meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem no nosso planeta. Os animais, as plantas, o solo, a água, a luz, o ar e o ser humano. Você já parou para pensar no quanto a natureza é importante? Todas as coisas que consumimos vêm da natureza. O nosso alimento, as nossas roupas, os nossos brinquedos, nosso material escolar, tudo vem da natureza. E para que cada uma dessas coisas cheguem até nós, dependemos do trabalho de algumas pessoas. São o agricultor, o pecuarista e o extrativista. Mas você sabe o que cada uma dessas pessoas fazem? Todas essas atividades fazem parte do trabalho no campo. O agricultor é quem trabalha na agricultura. A agricultura é a atividade que envolve a preparação da terra, envolve plantar e colher os alimentos. E é na agricultura que nós temos a produção de matéria-prima de origem vegetal. Temos a produção dos vegetais que nós consumimos. São as frutas, verduras e os legumes. O pecuarista é quem trabalha na pecuária. A pecuária é o trabalho do campo que envolve a criação de animais como bois e porcos para consumo humano. Da pecuária se tem a produção de matéria-prima de origem animal. São os produtos que nós consumimos de origem animal: o leite, as carnes e os ovos. O extrativista é quem trabalha com o extrativismo. O extrativismo é uma atividade do campo que envolve a retirada de produtos da natureza. Podem ser produtos de origem animal, como os peixes, podem ser produtos de origem vegetal, como frutas como o açaí, o cupuaçu. Podem ser produtos de origem mineral, como o ouro e o petróleo. Os produtos derivados do extrativismo são produtos que já estão na natureza e o homem apenas os retira para consumo e comercialização. Por isso, o extrativismo se difere da agricultura e da pecuária, pois na agricultura o homem planta para colher e na pecuária ele cria para poder consumir. Já no extrativismo não, ele encontra todos esses produtos na natureza, sem ter nenhum trabalho de plantar ou de criar. Ele retira produtos que já vêm, que já nascem, que já foram criados por Deus e que são encontrados na natureza. Agora que você já conhece cada uma dessas atividades, nós vamos praticar. Eu vou mostrar um produto e você deve me dizer se ele tem origem na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. As frutas. As frutas têm origem na agricultura. Por exemplo, a maçã, a laranja são frutas plantadas pelo homem. Ele não as encontra na natureza e apenas retira para o seu consumo, como no extrativismo, mas ele planta para poder colher e consumir. O bacon. O bacon vem da pecuária. O bacon é um tipo de carne extraída do porco. O homem cria o porco para poder consumir a sua carne. E nós comemos várias partes da carne do porco. Fazemos linguiça com a carne do porco, comemos a costelinha, comemos a pele, comemos o bacon. Aproveitamos todas as partes da carne do porco. O carrinho de brinquedo, aquele carrinho de plástico, ele vem do extrativismo, você sabia? O plástico é feito de petróleo e o petróleo ele é retirado da natureza. Ele é um mineral. Ele é retirado do nosso subsolo, lá das profundezas da nossa terra. E com o petróleo, a gente faz o combustível para o carro, a gasolina, o diesel. A gente produz o plástico dos brinquedos, plástico das vasilhas da mamãe. Fazemos diversas coisas com o petróleo. Olá! Hoje temos aulinha de geografia.
Hoje é dia 3 de dezembro de 2020. A aula de hoje é sobre impactos ambientais. Para isso, a gente vai precisar do caderno. Impactos ambientais são alterações no meio ambiente causadas pelo homem. A agricultura, a pecuária e o extrativismo causam problemas ambientais. Lembra que a gente assistiu no vídeo logo no início dessa aula que a agricultura é a prática de cultivar a terra, preparar ela para o plantio. A pecuária, a criação de gado, boi, vaca. Extrativismo é a coleta, é a retirada desses materiais que a agricultura, produz para o nosso consumo e o nosso sustento. Porém, quando a agricultura, a pecuária e o extrativismo são praticados de forma inadequada, essas atividades podem prejudicar o meio ambiente. Grandes áreas de floresta são derrubadas para dar lugar a plantações e às pastagens. Isso pode provocar o desaparecimento de espécies de animais e vegetais. Quando a floresta é retirada, o solo fica desprotegido e pode ser destruído. Pode ser destruído principalmente pela ação da água da chuva também. Isso acontece porque quando a chuva escoa, leva consigo parte do solo que se desprenderam, formando buracos e diminuindo a sua fertilidade, diminuindo a sua forma de quê? Do solo sadio para que a planta se desenvolva. Então, como a gente pode ver aí nessa foto, são trechos da floresta amazônica. O que foi que o homem fez aqui? Fez uma queimada, tocou fogo aqui e retirou parte da floresta, das árvores que aqui estavam, para criar gado, para plantar novamente outro tipo de vegetais que não eram daqui. Então, lembra que impactos ambientais, todos os impactos ambientais é o homem que causa. É o homem que faz. Quando a floresta amazônica ou qualquer outro tipo de floresta, em troca de quê? Ela sobrevivência do homem, e também em troca de muito dinheiro, gente, das suas árvores para o plantio, para a criação de gado. Então vamos dar continuidade, para a agricultura, para a pecuária. Então, os animais, eles saem dali porque se sentir ameaçados. Então, aqui nessa imagem, como podemos ver, temos a preguiça, tá certo? Temos a preguiça de coleira, que ela está ameaçada de extinção, devido à destruição do seu habitat, no município de Itabuna, no estado da Bahia. Então, o que foi que o homem fez? O homem retirou parte aí dessa floresta, não é? E aí ameaçou os animais. Muitos bichos preguiças da coleira, tá vendo? Por que ele tem esse nome, bicho preguiça de coleira? Porque a pelagem dele aqui, olha, de junto do pescoço, é da cor diferente do restante do corpo. Então ele se destaca, parece com que o bicho preguiça está com a coleira. Então ele tem esse nome, a preguiça de coleira. E aí ele teve, grande parte de sua floresta, de seu habitat, devastado pelo homem, para o plantio, para a agricultura e para a pecuária. E aí muitos deles não conseguiram sobreviver. Então são poucas as espécies que a gente tem, tá certo? Desse tipo de animal. E aí o que é que vai acontecer? Quanto mais o homem devasta a floresta, quanto mais o homem não cuida, destrói o meio ambiente,
em busca de quê? De privilégios para o seu próprio benefício. Os animais estão morrendo, estão entrando em extinção. E daqui a um tempo, pode ser que a gente não tenha mais água, pode ser que a gente não tenha mais um solo sadio para plantar. Pode ser que o nosso ar, o ar atmosférico que a gente respira, né, esteja totalmente contaminado. Mas aqui essa outra foto. Temos aqui uma máquina agrícola aplicando agrotóxico em lavoura. Ou seja, o que é agrotóxico? Agrotóxico é um veneno em que eles utilizam para que as plantas cresçam rápido e só assim eles possam praticar o extrativismo, possa fazer a coleta de frutos, tá certo? Para vender. Então aí eles estão poluindo também o solo, certo? No Brasil, a maior parte das pessoas vivem em cidades. A concentração de pessoas, de veículos, de indústrias e de estabelecimentos comerciais pode contribuir, gente, para a poluição. Então, aqui temos a poluição causada pelo lixo. Então, o esgoto é um dos principais responsáveis pela poluição da água nas cidades. Grande parte do esgoto produzido nas indústrias e nos estabelecimentos comerciais e nas moradias é despejada sem tratamento nos rios, contaminando todas as águas. Porque se a água está no rio, ela vai correr para o mar, ela vai para os lagos. Então, a grande concentração de pessoas, gente, o aumento da quantidade de pessoas, carros que poluem o ar, indústrias que além de poluir o solo, por quê? Porque muitas delas jogam restos de resíduos de produto químico no solo, elas também poluem o ar com as queimadas. Então, tudo isso são problemas ambientais urbanos. A gente viu que a agricultura, a pecuária e o extrativismo são problemas ambientais causados no campo, na zona rural. Agora, a gente está vendo a poluição, que também é causada pelas pessoas que residem na cidade, como nós. O lixo. É muito importante a problemática do lixo. Se você consegue na sua casa separar a garrafa, separar o papel e entregar a um catador de lixo, ele vai para onde? Vai para um local em que existe tratamento e é reaproveitado. Então, lembra na aulinha de ciências que tia falou da importância da reciclagem? Pois bem, a importância da reciclagem faz com que a gente consiga diminuir um pouco o impacto que o homem causa na natureza. Poluição do ar. Alguém aqui já ouviu falar de poluição? Sabe o que é poluição? Poluição nada mais é do que restos, resíduos, sujeira, né? Causada pelo homem que prejudica a natureza. Essa foto em que a gente tem o ar, gente, olha a cor aqui, ó, do ar, da fumaça. Isso daqui é uma camada de poluição do ar. Isso é no município de São Paulo, no estado de São Paulo, foi tirado em 2017. O que é que acontece se a gente respira um tipo de fumaça desse aí, um tipo de ar? A gente pode ter bronquite, né? Pode sofrer com asma, pode ter problemas respiratórios muito graves. Portanto, a maioria das pessoas que residem no estado de São Paulo, elas têm problemas respiratórios, porque São Paulo
é uma das maiores metrópoles, das maiores cidades do Brasil, em que está concentrada grande parte das indústrias. Então, observa bem como é que o homem é capaz de destruir sua própria natureza em busca de quê? Da sobrevivência, em busca de dinheiro. Temos a poluição sonora. O que é a poluição sonora? A gente que vive na cidade sofre muito com a poluição sonora. São os barulhos causados pela máquina, pelos carros, pelos automóveis, pelos carros de som. Aqui temos um homem, ele está trabalhando na cidade, no município de Diadema, também em São Paulo, e está causando um ruído muito alto, muito forte, causado por uma furadeira. Aqui ao lado, esse menino está sofrendo com o quê? Com o barulho causado pelo quê? Pelo ônibus, pelo barulho da buzina, pelo carro de som, pelo barulho do avião, pelo som muito alto ligado nas lojas. Então, precisamos preservar a nossa saúde auditiva e mental. Para isso, a gente não pode ficar muito exposto a barulhos muito altos, gente. Então, a poluição sonora nada mais é do que a poluição causada por grandes barulhos que existem nas grandes cidades. Certo? Poluição visual. O nome já está dizendo aí o que é poluição visual. A poluição visual é quando existem vários cartazes pregados, entendeu? Grande quantidade de elementos nas paredes, no outdoor. Então, a grande quantidade de elementos destinados à comunicação visual, como cartazes publicitários, anúncios, placas, fichações, outdoor, que é aquele cartaz enorme que fica em cima dos prédios, que fica em áreas de terreno, na cidade, a gente passeia pelo ônibus, a gente sempre vê outdoors, entre outros, gera um desconforto visual. Olha só, quantas placas de candidato coladas aqui em posto. Olha quantas propagandas aqui, outdoor. Olha só quantos outdoors aqui. Então, isso causa uma poluição visual, que a gente exposto vai causar um desconforto visual pra gente. A gente vai ficar muito agoniado quando vê isso. A imagem vai se tornar o quê? Muito cansativa. Agora, vamos pegar o caderninho. Vamos fazer o cabeçalho. E em seguida, iremos para a nossa atividade de geografia. Escola Planeta Infantil, Recife, 3 de dezembro de 2020. Aluno, a turma do 2º ano. A atividade de geografia. Primeiro, observe as imagens e escreva os impactos ambientais causados no ambiente. Olha só, nessa primeira imagem aqui, do número 1, lembra que você só vai copiar o quê? A pergunta quando tem imagem, né? Copia a pergunta e responde. Vai escrever aí, colocar ao lado o numeral 1 e escrever qual foi o impacto ambiental. Aqui temos uma poluição de que tipo, gente? Muito bem, temos uma poluição sonora. O que é que causa poluição sonora em nós? Você vai escrever aí. Olha só, aqui temos vários carros, né? Temos ônibus. E aí, ó. Bi, pom, bi. Olha a quantidade de barulho que tem aí. O que é que isso causa para nós? Que impacto isso também causa no ambiente, na cidade onde vivemos? Lembra que aprendemos isso na aula de hoje? Em seguida, temos a foto de número 2. Aí temos um rio
que agora não é mais rio, se transformou em quê? Olha, água suja. Aqui. Que tipo de poluição é essa? Poluição das águas. O que é que essa poluição causa? O que é que aconteceu com o rio? Você vai escrever aí. E com os animais que vivem nele? Lembra? Esse tema sobre poluição das águas, a gente aprendeu na aula anterior a essa de geografia. A continuidade. No segundo quesito, atenção, é preciso copiar tudo, tá bom, gente? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aqui as letrinhas A, B, C e D. Temos a poluição do ar. Onde tiver localizada a poluição do ar, você vai colocar a letrinha A. A característica da poluição das águas, vai colocar a B. A poluição sonora, a C. E a poluição visual, a D. Então, vamos lá. Aqui temos barulhos, aqui ó, no primeiro item, causados por barulhos altos nas grandes cidades. Que tipo de poluição é essa? É uma poluição sonora? É uma poluição do ar? É uma poluição das águas? Vai colocar a letrinha que se encaixa dentro, porque vai relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. No segundo item, temos assim: causa a emissão de fumaças no ar por indústrias, automóveis e queimadas. Que tipo de poluição é essa? Terceiro, muitos cartazes com propagandas colados em paredes, ônibus e outdoor. Que tipo de poluição é essa? E no último, ocorre quando grande quantidade de lixo são jogados no rio ou no mar. No terceiro quesito, você vai marcar V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. A poluição das águas pode causar a morte dos peixes que vivem nela. Isso é verdadeiro ou é falso? No segundo, se for verdadeiro, bota V. Se for falso, coloca F. A poluição do ar não causa nenhum tipo de doença. Se é verdadeiro ou é falso? Jogar lixo nas ruas pode contribuir para o entupimento de bueiro em épocas de chuva, provocando enchentes e levando lixos para os rios. Se é verdadeiro ou é falso? Não esquece que tem que copiar toda a questão, tá bom? E o último, na área urbana não existe nenhum tipo de poluição. Se é verdadeiro ou é falso? Nas cidades não tem nenhum tipo de poluição. Vamos agora para o quarto quesito. Bronquite, asma e alergias são doenças que podem ser causadas pela poluição do... Bronquite, asma e alergias são doenças que são causadas por poluição do... É a poluição da água? É a poluição do ar? É a poluição visual? Ou é a poluição sonora? Ou a poluição do solo? Você vai escrever aqui que tipo de poluição é esse. E no último quesito, você vai desenhar, pintar e escrever como seria o meio ambiente livre de poluição. Então, você desenha, pinta e depois escreve como seria o meio ambiente sem nenhuma poluição. Certo? Então, a aulinha de hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo, até a nossa próxima aula.